Em meio ao aumento da inflação, o Comitê do Banco Central eleva a taxa de juros da economia em 1 ponto percentual. A decisão, que já era esperada pelos analistas, deixou a Selic em 5,25% ao ano. Senador Ciro Nogueira toma posse como ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Ex-assessor do Ministério da Saúde presta depoimento à CPI da pandemia e nega ter pedido propina em negociação para a compra de vacinas. Brasil avança em campanha de imunização e chega perto do número de 146 milhões de vacinas anti-Covid aplicadas. Número de mortos por coronavírus na Indonésia passa de 100 mil. Após vendas online explodirem na pandemia, setor de logística enfrenta desafios para atender empresas. E nas Olimpíadas, time do Brasil vira sobre a Rússia e vai à semifinal no vôlei feminino. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, tomou posse nesta quarta-feira. Em seu discurso, Nogueira afirmou que mudar de opinião não é contradição, desde que seja para melhor. A colocação de Ciro Nogueira se refere aos questionamentos levantados quando foi anunciado para o cargo. Senhor presidente, o sábio Petrônio nos deixou uma lição de que não há problema de mudar de opinião. Mudar de opinião não é contradição, meus queridos amigos e amigas, desde que seja para melhor. Desde que seja para melhor. O novo ministro aproveitou sua fala para reforçar que será leal ao presidente da República. Conte sempre com este amortecedor para um ambiente por muitas vezes agitado dos nossos tempos. Tenha nele, neste seu leal servidor, alguém sempre comprometido com a pacificação, a estabilização e a unidade. Tenho certeza, tenho toda a certeza do mundo, que o nosso Brasil, nosso amado Brasil, inevitavelmente está predestinado a cumprir a profecia de ser um país onde o certo sempre irá vencer o difícil. E é com esse espírito, senhor presidente, que eu venho me somar ao governo de Vossa Excelência. O ministro exaltou o auxílio emergencial e a vacinação contra a Covid e destacou como uma das marcas do governo Bolsonaro o programa social que ainda deve ser lançado. Em seu discurso, Jair Bolsonaro anunciou que o programa se chamará Auxílio Brasil e terá valor 50% superior ao Bolsa Família. E sabemos que junto com a pandemia, também junto com o problema que vivemos no momento, que é a crise hídrica, bem como a geada que atacou em especial os estados mais ao sul, um pouco mais ao centro-oeste, vem a inflação de alimentos. E os mais pobres têm uma dificuldade enorme, obviamente, do seu sustento. Com o coração grande de Paulo Guedes e de sua equipe, com o trabalho agora de Ciro, com o João Roma, encarregado da pasta, estamos aprofundando de modo que tenhamos o novo programa Brasil, Auxílio Brasil, de pelo menos 50% maior do que o Bolsa Família. Bolsonaro também aproveitou para exaltar Luiz Eduardo Ramos, que deixou a Casa Civil e assume agora a Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele também citou Onyx Lorenzoni, que foi o primeiro ministro da Casa Civil e hoje é o ministro do Trabalho. Segundo o presidente, os dois sempre aceitaram as missões que lhes foram concedidas. E seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Com quase 7 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 4 de agosto, o Brasil aplicou 145.618.750 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Desse montante, mais de 42,5 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas.
O governo de São Paulo entregou hoje ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI, mais 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Com a nova entrega, as liberações superam a marca de 64 milhões de doses fornecidas ao Ministério da Saúde desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Anvisa. E a cidade de São Paulo já registrou 50 casos da variante Delta da Covid. O Instituto Butantan confirmou 28 novos casos da cepa no município. Um balanço da Secretaria Municipal da Saúde garantiu que a cidade de São Paulo já tem 50 casos da variante Delta do novo coronavírus. O monitoramento da Prefeitura de São Paulo, realizado em parceria com o Instituto Butantan, confirmou 28 novos casos da cepa entre as amostras analisadas. Além disso, a variante já possui transmissão comunitária na capital paulista. Isso significa que o contágio já acontece entre pessoas sem histórico de viagem e sem que seja possível definir a origem da contaminação. Os casos estão em investigação pelas unidades básicas de saúde da rede municipal. O laboratório do Instituto Butantan é responsável pelo sequenciamento genético da variante. Um aumento no número de casos de Covid na última semana na cidade de São Paulo acendeu um alerta para as autoridades de saúde sobre um possível efeito da circulação dessa variante. Além disso, a taxa de transmissão da doença voltou a subir na capital. O avanço da cepa indiana pelo mundo já provoca o endurecimento das restrições sanitárias em diversos países. Mas no estado de São Paulo, houve um relaxamento das regras nas últimas semanas, com um aumento do horário do comércio e da recomendação de ocupação máxima. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 4 bilhões e 200 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue à frente e supera até agora a marca de 1 bilhão e 710 milhões de doses. Na sequência está a Índia, que rompe os 485 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, com mais de 347 milhões. O Brasil continua na quarta colocação e hoje se aproxima dos 146 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5 mais está a Alemanha, que já tem mais de 93 milhões de unidades de vacinas aplicadas até agora. De acordo com um levantamento da agência de notícias France Press, metade da população da União Europeia está agora totalmente vacinada contra a Covid-19. Foram mais de 220 milhões de cidadãos da União Europeia que já receberam 2 doses da vacina ou a de dose única. A CPI da pandemia ouviu na manhã desta quarta-feira o ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, que teria se envolvido na negociação de vacinas entre empresas como a Davat e o Ministério da Saúde. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem as informações. Marcelo Blanco foi ex-assessor de Roberto Dias no Departamento de Logística do Ministério da Saúde e foi citado pelo policial Luiz Paulo Dominguete como uma das pessoas com quem negociou vacinas com pedido de propina à empresa Davat Medical Supply. O tenente-coronel da reserva foi exonerado do cargo no Ministério da Saúde em janeiro deste ano. Blanco, Dominguete e Dias teriam participado de um jantar em um restaurante dentro de um shopping de Brasília, no dia 25 de fevereiro, onde teria sido feita a proposta de pagamento de propina na comercialização de doses da vacina AstraZeneca. Durante o depoimento desta quinta-feira na CPI da pandemia, Blanco disse que queria negociar as vacinas com o setor privado, mas os senadores contestaram sua versão. O ex-assessor da Saúde afirmou que foi procurado por Dominguete e exibiu mensagens negando o pedido de propina. Eu jamais fiz qualquer pedido de comissionamento ou qualquer tipo de vantagem. Isso daí é absolutamente desconectado da realidade. Os senadores discutiram acerca das mensagens apresentadas em defesa de Blanco. De acordo com o senador Omar Aziz, presidente da comissão, o ex-assessor da Saúde teria cortado partes dos diálogos que manteve com Dominguete. Por causa do alvoroço, a sessão foi suspensa por alguns minutos.
Apesar do representante da Davat no Brasil, Cristiano Carvalho, ter mencionado que foi alertado por Dominguete sobre um suposto comissionamento, Blanco afirmou que tentou apenas viabilizar uma agenda oficial de Dominguete com o Ministério da Saúde e que não facilitou as negociações. Os senadores, então, questionaram quais seriam os interesses de Blanco em facilitar as tratativas da Davat com o Ministério. O senhor é muito bondoso, o senhor está fazendo tudo isso sem nada, só por amor aqui. Senador, Porque deveria ter feito isso com a Pfizer, com a Coronavac. eu prospectava na figura do Dominguete, até porque eu estava iniciando o conhecimento dele, eu prospectava que ele poderia ser um possível parceiro comercial na iniciativa privada. O ex-assessor da Saúde afirmou que apenas forneceu informações de contatos oficiais para estabelecer uma ponte entre Dominguete, Cristiano Carvalho e o Ministério da Saúde. Quando o Dominguete me procurou, a única coisa que ele pediu é que ele gostaria de enviar propostas para o departamento logístico. Eu simplesmente o orientei a enviar para os e-mails institucionais. Eu não intermediei, eu não fui com ele lá, eu não articulei, eu não fiz absolutamente nada disso. Blanco também afirmou que não sabe e não se interessou em saber o motivo de sua exoneração do cargo comissionado de assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde no dia 19 de janeiro. Não lhe foi dito, não tenho conhecimento. Também não busquei saber. Assim, senador... Teve algum atrito, alguma coisa? Não. Eu sempre trabalhei, desde que eu me coloquei à disposição no ano passado, a integrar esse esforço conjunto no Ministério, isso para mim sempre foi uma coisa muito clara. Na parte da tarde, a sessão teve que ser suspensa pela segunda vez, quando o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, que comandava a mesa, ficou incomodado com o deputado federal Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, que invadiu a sessão para filmar os senadores no local. No retorno da sessão, Randolfo Rodrigues disse que os parlamentares têm livre acesso à CPI, mas não podem tumultuar as atividades. O problema é que Vossa Excelência praticou ainda há pouco um ato de desacato a essa comissão. O senhor pode se identificar, por favor? Qual a autoridade sua para isso aqui? O senhor não pode desrespeitar essa comissão parlamentar de inquérito, não pode atuar dessa forma, e eu pedirei para as seguranças daqui do Senado tomar as devidas providências em relação a Vossa Excelência. Marcelo Blanco foi citado em outros depoimentos prestados à CPI durante as 11 primeiras semanas de trabalho da comissão e também na oitiva de ontem. Para a sessão desta quinta-feira, está prevista a convocação do empresário Ayrton Antônio Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel. Ele foi assessor especial do Ministério da Saúde e era considerado o braço direito do general Eduardo Pazuello durante o tempo em que ele esteve à frente da pasta. A defesa do empresário tenta, junto ao Supremo Tribunal Federal, um salvo-conduto para que Ayrton Cascavel não seja obrigado a comparecer na CPI da pandemia. A suspeita é de que ele teria participado de encontros administrativos do Ministério da Saúde antes mesmo de ser efetivado como assessor especial, exercendo influência sobre decisões do Ministério da Saúde. E a seguir, os desafios logísticos do e-commerce brasileiro. E ainda, Comitê do Banco Central eleva a taxa básica de juros da economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu elevar a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 1 ponto percentual. Agora o índice está em 5,25% ao ano. É o maior patamar registrado desde outubro de 2019. Essa é a 4ª reunião consecutiva em que o Banco Central decide pela alta. E a medida já era esperada por analistas. Por unanimidade, o comitê decidiu elevar a taxa de juros da economia de 4,25% para 5,25% ao ano, maior patamar desde outubro de 2019, quando estava em 5,5% ao ano. Antes disso, os juros ficaram de agosto de 2020 a março de 2021 em seu patamar mínimo histórico, 2% ao ano, ainda no aguardo dos desdobramentos da pandemia no Brasil e no mundo.
Foram 4 reuniões do Copom sem alterações na Selic, até o aumento anunciado em março, para 2,75%. Depois vieram mais 2 reajustes de 0,75 percentual. Os juros são usados pelo Banco Central como uma ferramenta para controlar a inflação ou estimular a economia. A meta deste ano é que a inflação seja de 3,75%, mas há uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, pode variar de 2,25% a 5,25%. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda em dia de anúncio da decisão do encontro do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e com os investidores digerindo dados de emprego dos Estados Unidos. A moeda norte-americana recuou 0,15% e encerrou o dia cotada a R$ 5,183 na venda. Durante a pandemia de Covid-19, o cartão de crédito se consolidou como a forma preferida do brasileiro para lidar com as despesas do dia a dia. De acordo com o levantamento da Serasa, de cada 10 pessoas, 6 escolhem essa modalidade na hora de adquirir produtos ou serviços. Ele virou o melhor amigo do brasileiro. Está sempre à mão, pelo menos na hora de fazer uma compra. Quando tem uma compra muito grande que eu não consigo pagar no mês. Aí parcela aí é bom, né? Mas fora isso... Não... Em situações de parcelamento, de compra, alguma promoção. Essas são as situações que fazem eu usar o cartão de crédito. Para parcelamento ajuda bastante? Ajuda. Eu mesmo uso para as coisas de casa. Comprar material assim, até comida. A gente usa para tudo, moço. Dependendo da situação, a gente está usando para tudo. Quando acaba o limite, a gente para, né? Aí vai pagar, mas depois a gente continua comprando. Durante a pandemia de Covid-19, o cartão de crédito se consolidou como a forma preferida dos brasileiros para pagamentos. A pesquisa revela que 79% da população recorreu a algum tipo de crédito no período. E o cartão foi a opção escolhida por 62% da população. 14% pediram empréstimos a amigos e familiares. E 10% utilizaram o cheque especial ou limites oferecidos pelos bancos. O levantamento também mostra que o uso do cartão é igual entre homens e mulheres, mas o público masculino tem limites de gastos maiores. Além disso, 74% dos clientes de cartões têm mais de 24 anos. O cartão tem a vantagem de fechar a negociação mais rapidamente, sem a necessidade de você ter uma confirmação demorada do pagamento. Então, vários estabelecimentos que vendem, inclusive, bens de primeira necessidade, como os grandes supermercados, já utilizam o cartão de crédito em suas vendas, mesmo para vendas de baixo valor, né, que são os produtos de uso aí do dia a dia, alimentos e produtos de higiene e limpeza. Então, agora, o uso do cartão é mais democrático, o que facilita, né, o dia a dia das famílias, aumenta o volume de vendas, mas impõe um cuidado maior, né, por parte do consumidor, até para que ele não perca essas contas, porque quando o dinheiro sai da carteira é muito fácil de você fazer seu orçamento, né? Você tem certeza de que você realizou aquele gasto, porque essa carteira agora está mais vazia. Mas o cartão de crédito, essa sensação, ela não vem naturalmente. O grande problema é que um dia a fatura chega e o que era solução vira problema. No último mês, o nível de endividamento do brasileiro aumentou 1,7 ponto percentual e esse foi o maior aumento desde 2017. O cartão de crédito foi apontado como um dos maiores vilões. O especialista afirma que para usar o cartão de crédito é preciso ter planejamento e também cuidado, principalmente com as compras por impulso. Primeiro, cuidado, olhe o que você está recebendo, olhe as suas receitas para você identificar qual é o teu potencial de consumo, aonde você pode gastar e aonde você não pode gastar. Cuidado com o consumo impulsivo, o cartão de crédito é muito fácil e prático, por isso também facilita bastante a impulsividade, né, da compra. E olhe o seu nível de endividamento, se você consegue realmente honrar. Não conte em pagar parcela do cartão de crédito. Conte se você consiga pagar a fatura integral. Uma conta que a Grace ainda está pagando. A manicure fala que teve que parcelar o valor da fatura do cartão. E a dívida passou de R$2.000 para R$6.000. É muito fácil. Você vai, não tem dinheiro, você usa o cartão. Aí uma comprinha ali, um trocadinho ali, quando você vê tá um montão. E aí para pagar o dinheiro não entra, comissionada, o dinheiro não entra como você pretendia, aí
tem que parcelar, os juros são altos. E se renegocia e vai indo, então é uma bola de neve. Fiz em 24 vezes, estou pagando ainda. Não tem jeito, tive que pagar, não tem que pagar, né? Mas com tudo isso, ela garante que aprendeu a lição. Triste e doída, mas ficou a lição. E agora cartão de crédito para usar? De vez em quando, assim, uma extrema necessidade. Tá lá, às vezes eu preciso, então um remédio, alguma coisa, eu vou lá e uso. Agora, essas compras que a gente está vendo aqui foi tudo... Alimentação. É cartão alimentação ou é à vista mesmo? Hoje, na terceira reportagem especial da série sobre e-commerce, você vai saber como a pandemia mexeu com a estrutura dos negócios. As vendas no varejo passaram a ser feitas quase que todas no ambiente virtual. Uma mudança de comportamento que exigiu outros setores da economia a se adequarem também para atender a nova demanda. As vendas online explodiram na pandemia. Esse aumento trouxe grandes desafios para as empresas que atuam no ramo de logística, principalmente para entregar grandes volumes de encomendas dentro do prazo. Essa empresa de transporte, com mais de 50 funcionários, entrega por dia mais de 1.000 produtos comprados pelo sistema e-commerce. O volume é tão grande que a transportadora precisou terceirizar parte das entregas. A gente passa para um pessoal que já atende a gente e eles vão e finalizam essas entregas, porque se ficar só conosco, o número de pessoas teria que ser muito grande, né? E veículo também, né? Porque demanda muito. Hoje, para você fazer 50 entregas, talvez um veículo conseguiria fazer 50. Se você tem 1.000 entregas, você teria que ter 20 veículos na rua atendendo, né? O empresário lembra que a segurança e a pontualidade das entregas são os itens mais exigidos de quem se propõe a fazer esse tipo de trabalho. A partir do momento que a mercadoria chegou aqui para nós, por exemplo, o nosso sistema, no momento que eu dou chegada no veículo aqui, ele já dispara um e-mail para todos os clientes que a mercadoria dele chegou no destino que é a unidade Dourados, por exemplo. Aí ele vai falar que chegou aqui. Aí o cliente já tem uma informação que a mercadoria está a caminho, né? E o que mais impacta nisso é prazo de entrega, né? Porque hoje a gente trabalha com prazo de 3 a 4 dias para entregar a mercadoria do cliente, né? Então ela chegando para mim hoje aqui, eu tenho mais 2 dias para finalizar essa entrega. E hoje o volume é muito grande, né? A gente chega a receber 1.000 entregas dias aqui, 1.000 e poucas entregas, né? Então, se você for analisar, para você fazer 1.000 entregas, são 1.000 endereços diferentes, né? A pandemia também fez com que o sistema brasileiro de Correios passasse por adequações urgentes e fizesse a contratação de pessoal. O Correio tem 24.000 veículos próprios. 24.000. Nós temos 4.500 caminhões terceirizados, 12 aviões. Isso tudo dá, por dia, nós rodamos em todo o Brasil 1.200.000 quilômetros. Isso daria para fazer 32 voltas na Terra. E para os veículos poderem trafegar, para a gente poder entregar, a gente precisou também trazer novos entregadores terceirizados, né? Porque além do grupo de risco, que são os carteiros que ficaram em casa, por ter mais de 60 anos ou comorbidade, a gente também internalizou mão de obra terceirizada para a última milha. A última milha é aquela parte que a gente entrega a encomenda na residência. Esse especialista diz que o crescimento das vendas online mexeu com vários ramos da economia. Os setores de logística e transporte foram os mais impactados. A influência da pandemia foi tão grande que em menos de 2 anos, o e-commerce cresceu no Brasil mais de 100%. Para você atender a essa nova, não diria nova economia, mas essa nova forma de negociação, para que os produtos cheguem ao consumidor final, você imagina as diversas cadeias da economia que está passando, principalmente logística, né? Logística, de transporte rodoviário, aqui na cidade, os entregadores, motoentregadores, você tem a questão de marketing, você tem a área da informática, ou seja, ele, nessa área específica, ele criou vários empregos, várias necessidades, ou como diríamos na economia, várias demandas. Tão importante quanto vender através de lojas e plataformas virtuais é garantir que o produto chegue até o consumidor em perfeito estado e no tempo certo. E esse é, sem dúvida,
o grande desafio do momento, não só do Brasil, mas de muitos países. Os nascidos em março que receberam a 4ª parcela do auxílio emergencial em julho já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. Já a data de pagamento da próxima parcela ainda não foi definida. Começou hoje e vai até a próxima sexta-feira o prazo para que os pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, complementem as informações da inscrição do sistema do Ministério da Educação. Essas informações são fundamentais para a finalização do processo de adesão ao financiamento. Quem conta mais sobre o assunto é a repórter Camila Xavier. A seleção garante apenas o direito à vaga. A contratação do financiamento está sujeita às demais regras e procedimentos de formalização do contrato. A relação dos candidatos pré-selecionados foi divulgada nesta quarta-feira no site do FIES. Os estudantes que não foram pré-selecionados estão automaticamente na lista de espera e deverão acompanhar uma eventual pré-seleção para então complementar a inscrição no prazo de 3 dias úteis. A lista de espera se encerra no dia 31 deste mês. Nesta seleção do segundo semestre, foram disponibilizadas 69 mil vagas para o FIES, distribuídas em 23.320 cursos de 1.324 instituições privadas de ensino superior. Para ter acesso ao fundo, é necessário ter renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos e ter participado de uma das edições do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, obtendo no mínimo 450 pontos na média das 5 provas e não ter zerado a prova de redação. De Brasília, Camila Xavier. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que define a educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente. O texto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para estabelecer como educação bilíngue aquela em que a língua brasileira de sinais, a Libras, é considerada a primeira língua e o português escrito como segunda. E você vai ver daqui a pouco atualizações sobre a pandemia pelo mundo. Número de mortos por coronavírus na Indonésia passa de 100 mil. – 1.175 mortes por Covid-19 foram registradas no Brasil nas últimas 24 horas e pouco mais de 40.700 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo chegou em 200 milhões e 87 mil contaminações pelo coronavírus e mais de 4 milhões 254 mil mortes. Os Estados Unidos, país mais afetado, tem mais de 35 milhões 320 mil casos e um total de 614.784 óbitos. A Índia, com o segundo maior índice de contaminação, tem mais de 31 milhões 769 mil pessoas diagnosticadas. O Brasil bateu a marca dos 20 milhões e 26 mil pessoas que testaram positivo para a Covid e registra 559.607 vítimas fatais. A Rússia ultrapassou os 6 milhões 274 mil diagnósticos. E a França contabiliza mais de 6 milhões 270 mil casos confirmados. A Indonésia ultrapassou a marca de 100 mil mortos pela Covid-19 nesta quarta-feira, em meio ao combate à expansão da variante Delta. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.747 novas mortes, elevando o total para 100.636. Maior economia do Sudeste Asiático, a Indonésia detectou a variante Delta em dezenas de regiões desde seu primeiro caso no arquipélago em junho. Muitos indonésios morreram em casa sem ter acesso a cuidados hospitalares ou a dispositivos médicos de oxigênio. Segundo a ONG Lapor Covid, mais de 2.600 pessoas morreram em casa entre o início de junho e 24 de julho. A organização usa informações fornecidas pela população para alimentar uma base de dados sobre a evolução do coronavírus no país.
Até o momento, foram registrados 3,5 milhões de casos de contágio, embora os números oficiais sejam considerados bem abaixo dos reais. A Indonésia pretende vacinar 208 milhões de seus 270 milhões de habitantes. Mas a taxa de imunização continua muito abaixo da meta do governo de atingir 1 milhão de injeções por dia. Até agora, apenas 8% da população indonésia recebeu o esquema completo de vacinação contra a Covid-19. A França recebeu uma multa recorde. O motivo? Não fez o suficiente para reduzir a poluição do ar. A autoridade administrativa máxima da França condenou nesta quarta-feira o Estado francês a pagar 10 milhões de euros por não reduzir a poluição do ar a níveis aceitáveis. Esse valor equivale a 60 milhões de reais. O Conselho de Estado impôs esta multa recorde e alertou que voltaria a multar em alguns meses se as autoridades não agirem rápido. O Conselho de Estado, que se torna cada vez mais vigilante nas questões ambientais, disse que as medidas decididas pelo governo foram insuficientes para melhorar a qualidade do ar. Segundo o órgão, a poluição por dióxido de nitrogênio produzida pela queima de combustíveis fósseis, principalmente pelos automóveis, continua sendo excessiva em 5 áreas urbanas, incluindo Paris. A estimativa é que a poluição do ar cause por ano 40 mil mortes prematuras na França. Um adolescente sul-matogrossense criou um varal solidário para doar roupas e agasalhos a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Sites especializados em análise do tempo prevêem mais 2 frentes frias para o mês de agosto. E foi pensando em ajudar os mais necessitados que essa adolescente de 15 anos decidiu criar em frente à empresa da família um varal solidário para a doação de roupas e agasalhos. Eu não achei que as pessoas iam ver, né, mais aqui para baixo, né? Não achei que ia ver tanta gente ia conseguir pegar. Mas que bom que todo mundo que precisa viu, né? Às vezes não todo mundo, mas quem conseguiu ver, conseguiu pegar o que precisava, né? A mãe conta que ficou muito orgulhosa com a atitude da filha, de se preocupar com o semelhante que está mais vulnerável. Gostei muito da iniciativa dela, né? Da preocupação de estar ajudando, porque eram uns dias muito frios mesmo, nós passamos por dias muito frios, né? E a preocupação de deixar esse varal aqui pro lado de fora mesmo para a pessoa que passa a noite aqui poder se agasalhar, né? Essa foi a nossa intenção inicial. A procura pelos agasalhos foi grande e agora a família pede o apoio da sociedade com doações para manter o varal solidário e, quem sabe, até ampliar a ação. Nós não sabíamos, na verdade, que tinha tanta gente precisando disso, né? E é uma coisa que todos nós podemos ajudar. Uma coisa que não custa nada para ninguém, né? Não vai mexer no bolso de ninguém. Coisas que nós temos parada lá em casa, que não serve para mim, mas pode servir para outra pessoa, né? Então, assim, nós pedimos até que as pessoas venham, colaborem, né? Que possam doar o que está lá sobrando, que não estão usando, né? Que possam trazer ou então ligar, que a gente vai buscar também, para a gente poder dar continuidade nesse trabalho, que foi tão legal, foi tão bem aceito, né? E a seguir, notícias das Olimpíadas. Brasil vira sobre a Rússia e vai à semifinal no vôlei feminino. E chegou a hora de conferir o quadro atualizado de medalhas desta quarta-feira. A China continua na liderança e acumula 32 medalhas de ouro, 22 de prata e 16 de bronze. Logo atrás estão os Estados Unidos, que já faturaram 25 ouros. Em terceiro, o Japão, que acumula até agora 21 medalhas de ouro. Na quarta posição, uma mudança. A Grã-Bretanha deixou a Austrália para trás ao faturar 15 ouros e 18 pratas. Já o Brasil está na 16ª colocação com 15 medalhas no total, 4 de ouro, 3 de prata e 8 bronzes. E um registro, nesta edição dos Jogos, o Brasil quebrou o recorde de mulheres medalhistas em Olimpíadas. Foram 8 até agora, superando os Jogos de Pequim, quando elas ganharam 7 medalhas. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que nos dias difíceis teremos capacidade de enfrentar as tormentas
se realmente exercitarmos a paz de Deus. Então vai chegar um momento que eu, você, todos nós vamos passar, é a hora H. A Bíblia fala de Paulo e Silas na prisão, e a Bíblia diz que era quase meia-noite, era perto da meia-noite. Quase meia-noite, a Bíblia diz que eles estavam cantando e louvando a Deus, orando, né, e cantando louvores. Foi isso que fez com que as cadeias se abrissem, as prisões se abrissem e todos ficaram livres. Então, perto da meia-noite, eles estavam louvando a Deus, perto da meia-noite, eles estavam na presença de Deus. É a hora H, é quando chega a situação que a gente poderia agir na paz, porém, por não exercitarmos a paz, por não jamais exercitar a paz, né? Porque a paz se exercita na tormenta, e a gente sempre tem a paz quando está tudo bem, com a barriga cheia. Então, se no dia das lutas a gente foge, não quer encarar, questiona, culpa a Deus, culpa todo mundo, então a gente não vai ser aprovado. Dia de testar a paz, né? Se estamos em paz, a gente quis pular, não quis participar dessa aula, dessa prova, então vai nos faltar. Ah, se tu conhecesses ao menos nesse dia. Era o dia que você tinha que conhecer, experimentar. Cheguei diante dessa situação, do que o doutor disse, ou do que eu ouvi a respeito de alguém que eu amo, que se perdeu, uma situação que foge o controle. Nesse dia, eu tinha que conhecer, né, ou ver o resultado na minha vida daquele que tem paz. No caso, seria eu. Dia difícil, dia de tormenta, eu deveria agir na paz, era o dia. Aquela luta que você está enfrentando, aquela dificuldade que você está enfrentando agora. Agora, esse é o momento. Ah, se tu conhecesses agora o que a paz pode trazer para você. Mas a Bíblia diz, você não sabe, meu irmão, você não sabe, olha só. Ah, se tu conhecesses ao menos nesse dia o que te poderia trazer a paz. O que ela pode trazer? O que a paz pode me oferecer? Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Lucas 19, 42. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo finzinho de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.